Ok, então cromatografia líquida. Para frente. Ok, começamos. Para a cromatografia líquida, existe dois modelos de cromatografia líquida. Cromatografia líquida na coluna, numa coluna, se chama column chromatography, e cromatografia líquida no plano, no planar, no absorvente planar. Se chama planar ou TLC cromatografia, Thin Layer Chromatography. Vamos estudar column chromatography porque fundamentais de os dois cromatografias iguais. Então, cromatografia no fase líquida se chama por motivo de o fase móvel é líquido. O fase móvel é líquido e por este motivo ele se chama liquid cromatografia ou LC. Contrário para a cromatografia gasosa, onde a fase sólida pode ser o sólido e o líquido também, para a cromatografia líquida, a fase imóvel é sempre fase sólida. Em fase imóvel, sempre fase sólida. Então, temos duas fases, fase líquida, qual é a fase móvel, e o fase sólido, que fase imóvel ou absorvente. E, de novo, contrário para a cromatografia líquida, gasosa, existem vários tipos de cromatografias líquidas baseado para vários tipos de absorventes e mecanismos de separação. Na cromatografia gasosa, tinha só um tipo de mecanismo de separação, se chama partição, de partição, ou interações hidrofóbicas. Contrário, propriedade de fase líquido, solventes e fase e absorventes pode ser muito mais diferente do que gás na fase gasosa, na cromatografia gasosa, e colunas para cromatografia gasosa. E interações entre analito e fase e absorvente no cromatografia líquida pode ser muito mais fortes do que para a cromatografia gasosa. E por este motivo existe vários tipos de absorventes. Maior cromatografia líquida baseada no mesmo processo de distribuição do que é a cromatografia gasosa e particularmente no partição, processo de partição, ou distribuição baseado no interações hidrofóbicas. Essa cromatografia é muito mais comum do que todas as outras. Ela muito mais fácil prever os resultados, criar melhor absorvente, separar com números de platos teóricos muito maior do que outros tipos de cromatografia. E essa cromatografia muito mais desenvolvida do que outras cromatografias. Mas, além disso, existe cromatografia, por exemplo, de troca iônica, outros tipos de cromatografia, como se chama size exclusion cromatografia, para compostos biológicos, e cromatografia de afinidade, affinity chromatography, para separar vários tipos de compostos com propriedade importante para medicina e biologia. E o mecanismo de separação muda, depende do tipo de cromatografia que temos neste processo. Também, claro que usa vários tipos de absorventes. Para a cromatografia troca iônica, um tipo de absorvente, para separações de tamanho completamente, size exclusion, completamente outro tipo de matéria,
para afinidade, terceiro tipo de matéria específica. Vamos falar sobre a cromatografia um pouco mais para frente, mas para nós, toda a teoria que eu vou falar, baseada na cromatografia, a primeira de partição, cromatografia de partição, essa cromatografia na primeira linha, que 90% de todas as análises químicas foi feito para a cromatografia, este tipo de cromatografia. E existe mais uma cromatografia onde, como fase móvel, usa, não é solvente, como é acetonitrila, água, a metanol e outro tipo de solvente, mas ou dois, na verdade, fases que não é líquidos. Essa fase, na verdade, tem, se chama supercritical liquids, ou supercritical fluids. Eles não é líquido. Este tipo, ele é tipo o vapor e o líquido ao mesmo tempo. Esta propriedade tem que o vapor e líquido no mesmo tempo, fase supercritical, existe para CO2, metanol e água. Então, estes três solventes usa para cromatografia supercritical. Essa cromatografia foi desenvolvida desde 20 anos atrás e usa para limpar componentes orgânicos, não muito para separar os compostos, mas para limpagem, para fazer a limpagem de compostos orgânicos. Então, vamos falar sobre cromatografia líquida baseada no partição, processo de partição, sem interações químicas. Quero repetir que partição significa interações hidrofóbicas, ou dipol-dipol, ou outros tipos de interações. E vamos lembrar as nossas equações que se chama Van Demeter Equation, Van Demeter equações. Para estas equações, números de pratos teóricos de coluna, esse parâmetro mais importante que caracteriza uma coluna, iguais o coeficiente A, o parâmetro A, mais o parâmetro B, dividir para velocidade de fase móvel, mais dois parâmetros C, multiplica para velocidade de fase móvel. Então, três partes de somas. E, de acordo com esses parâmetros, a curva que esta equação Van Demeter mostra, essa curva azul, que você pode ver aqui, curva azul, que mostra que a altura de um prato teórico muda com velocidade de solvente e outros parâmetros de colunas. Por exemplo, ele depende do coeficiente A, B e C. E esses três coeficientes, eu vou lembrar para você qual o tipo de coeficiente. Este coeficiente A, na literatura americana, se chama E de diffusion. Na outra literatura, se chama multipass diffusion. No outro coeficiente B, se chama diffusion longitudinal. No altura de coluna, longitudinal diffusion. E parâmetro C é contrário, se chama resistência para mass transfer. E você vai ver, vou lembrar de novo, mais uma vez, o que é essa A, B e C, mas antes eu vou mostrar para você que talvez você já viu que na cromatografia líquida comum às vezes usam colunas, este tipo de colunas. O que eu quero que você preste atenção? Essas colunas completamente diferentes do que colunas para cromatografia gasosa. Primeiro, eles alinhar, não é como o círculo, como colunas cromatografia gasosa. Segundo, ele muito mais curto,
por exemplo, até 30, pode ser 40 centímetros. Eles sempre preenchidos, por exemplo, essas colunas que você já pode comprar, colunas profissionais feito de empresas. Estas colunas usam para este tipo de cromatografia, se chama low pressure chromatography ou cromatografia de baixa pressão. E agora tem outra frase, outra palavra que substitui o nome de cromatografia de baixa pressão, se chama cromatografia flash chromatography. Flash significa cromatografia onde o solvente passa rápido. Você pode limpar ou separar compostos simples para seu experimento. Então, a coisa mais importante, cromatografia líquida, usa colunas muito mais curto do que cromatografia gasosa. Na cromatografia gasosa, 100 metros. Cromatografia líquida com baixa pressão, até 50 centímetros, por exemplo. E sempre preenchido, como absorvente. E agora vamos lembrar sobre estes 3 coeficientes, porque tem sempre problemas. Por que a colunas são preenchidos? Porque eles são muito mais curtos do que cromatografia gasosa. Porque não podemos fazer uma coluna, parece que cromatografia gasosa, mas usa para cromatografia líquida. Qual é a diferença? Porque este limite. Para entender este limite, vamos relembrar sobre esses 3 coeficientes A, B e C. Então, o coeficiente A é de diffusion coefficient, exatamente funciona para nossos colunos preenchidos com cromatografias líquidas. Você vai ver o que significa. It's a process whereby, of the multitude of molecules making up the chromatographic peak, not all will take the same route through the column to the detector. Some will take the shortest path, what I often term the route to work, while at the other extreme, some molecules will take the longest path, which is what I often describe as the scenic route. Ok, então tudo claro. O analito tem movimento entre de absorventes ou de partículas de absorventes para chegar até o final da coluna. E claro que eles têm vários tipos de passagem e por isso tem este coeficiente A que aumenta base ou largura de pico. Ok, essa é a primeira coisa fundamental. Eddy diffusion. Segundo, a coeficiente fundamental longitudinal diffusion é difusão de analito, nosso analito, no fase líquido, ou difusão que não podemos limitar porque tem temperatura, não é zero, temperatura não é zero, temperatura é 20 ou 30 graus Celsius, então moléculas de analito têm movimentos no fase líquida, e o que vai acontecer no processo de separação? Have you ever wondered what would happen to your sample in the column if the pump suddenly stopped working? Well, what happens to the molecules is called longitudinal diffusion. The molecules would gradually diffuse to the ends of the column until eventually there would be an equal concentration throughout the whole column. In fact, this process occurs even when the pump is on and the molecules are being pushed down the column towards the detector. Então, também você pode entender que esses movimentos de moléculas sempre acontecem com fluxo de líquido ou sem fluxo de líquido. Eu paro o vídeo para ver o resultado deste fluxo. Na saída, você vai receber uma curva, um gráfico, que caracteriza a concentração
de analito na saída. Então, esta difusão aumenta base de pico, aumenta a largura de pico. De novo, essa é outra coeficiente que aumenta a largura de pico, então diminui, coeficiente B diminui de altura de um prato teórico, que coisa negativa de novo. E por que longitudinal? Porque movimento, para nós é importante este movimento, no inglês along, de coluna. No português eu acho que paralelo da coluna. Não é importante este movimento vertical, entende? Por isso longitudinal. Então, este segundo parâmetro, que parâmetro B é para cromatografia líquida e gasosa, qualquer jeito. You ever wondered what would happen? E a próxima, coeficiente C, que se chama mass transfer, transferências de massas, um pouco complicado para entender, mas aqui na vídeo você com certeza vai entender melhor. Now, if longitudinal diffusion was all there was to it, it would make sense to run the pump with a high flow rate and mobile phase velocity, and this would minimize band broadening. Well, it's not that simple. There is another effect which works to produce an opposite outcome. This is mass transfer. Então, o que é mass transfer? Transferência de massas. Você precisa um tempo para seu analito interagir com o absorvente. Ele interage com o absorvente e, depois de interação, ele sai fora do absorvente. E mesma coisa, ele se interage com solvente também, com fase móvel. Tem interações com solvente. E, com certeza, você entende que velocidade de interações entre solvente e analito muito menos do que o tempo de interações do analito e fase sólido, porque podemos ver de novo esta forma, interações do nosso analito com fase sólida, ele muito mais devagar, por isso esse analito fica no fase sólida, e outra que não tem interações com fase sólida, faz o movimento para frente. Mas há solvente uma linha, não, uma fronteira, bordeira de solvente, que primeiro que T0 ou Tm, ainda mais rápida do que qualquer molécula, porque essa molécula tem interações, o nosso analito tem interações com a solvente, e não, na verdade, as interações ajudam o analito passa para frente da coluna. Sem interações, o solvente vai passar e o analito vai ficar no mesmo ponto, no mesmo lugar. Ok, então tem duas interações e que tem no coeficiente C, coeficiente C, e estes coeficientes C, ou ao contrário, a soma, a terceira parte de soma, aumenta com paralelo com U, e a segunda parte de soma, que tem coeficiente B, diminui com velocidade de solvente. E estes mass transfer coefficient, eu vou mostrar um pouco mais para frente, porque ele tem ele tem efeito contrário do que o B. Mas agora vamos ver aqui para estes parâmetros na tabela. Então, temos parâmetro A, que depende da propriedade, da qualidade de adsorvente. Aqui este parâmetro A. Este parâmetro, no nosso caso, temos 1,5 milímetros. Então, o parâmetro A tem 1,5 milímetros. Se todos os outros parâmetros, B e C, será zero, a altura de um prato teórico será 1,5
milímetros, certo? 1,5 milímetros, que é coisa boa, 1 milímetro, um pouco milímetro de altura de um prato teórico. Então, para 25 centímetros de coluna, eu posso colocar muitos número de pratos teóricos. Para 1 milímetro, eu vou colocar 250 pratos teóricos para a coluna de 25 centímetros. Então, este A é importante porque ele determina a altura de um prato teórico, mas também o coeficiente B e o coeficiente C é importante, e no nosso caso, o coeficiente B tem 25 milímetros, é coeficiente B, que é difusão. Difusão para este solvente tem 25 milímetros, certo? E coeficientes CS e CM, os dois iguais 0,025 milímetros. Então, muito menos do que B. E se aumentam segunda parte, por exemplo, velocidade 1 centímetros para 1 segundo, vamos diminuir este B, que é coisa boa, aqui laranja, B, na verdade, é muito alta, mais do que 10, com a velocidade zero, mas quando não é B 25 sempre, mas B dividir para o mais do que 10, e depois rápido diminui até menos do que 1 milímetro. Então, com velocidade muito alta, este coeficiente B pode ser muito menor, muito menos. Então, sempre a ideia para aumentar a velocidade de solvente que passa entre da coluna, certo? Porque o coeficiente C é pequeno, 0,025. Ok, mas tudo isso sobre cromatografia, vários tipos de cromatografia. Pode ser cromatografia líquida, cromatografia gasosa. Então, mass transfer term, muito menos do que este B diffusion, coeficiente de diffusion na fase gasosa. Por exemplo, 22 milímetros, este coeficiente de difusão de analito na fase gasosa. 25 milímetros é grande, 2 centímetros, 2,5 centímetros. Ok, então, 3 parâmetros. Mas o que não podemos melhorar, com certeza, não podemos, na coluna que existe, na coluna certa, não podemos diminuir este coeficiente A, não importa que tipos de velocidade usam, não importa que tipo de solvente usam. Sempre temos este limite determina melhor propriedade da coluna, porque esse limite sempre é iguais. Então, se eu vou melhorar a propriedade de adsorvente, por exemplo, diminuo coeficiente A, eu vou melhorar a propriedade da coluna, com qualquer solvente, com qualquer velocidade. E essa ideia geral. Vamos pensar como melhorar o coeficiente A. E para pensar como melhorar esse coeficiente A, vamos abrir o segredo, qual é o coeficiente A. Antes de abrir esse segredo, eu vou perguntar para você uma coisa importante. Então, vamos ver de novo. Estes 3 coeficientes que determinam a qualidade da coluna, porque a qualidade da coluna depende de número de pratos teóricos, mas, claro que coluna com altura ou tamanho, ou comprimento fixo, por exemplo, 25 centímetros, eu posso melhorar essa coluna se eu diminuo números, altura de um prato teórico. Eu diminuo a altura de um prato teórico, então, em total, eu posso aumentar números de pratos teóricos para uma coluna. Se uma altura de um prato teórico 1 milímetro e altura de coluna 250,
significa que a minha coluna tem 250 números de pratos teóricos. Se um prato teórico, a altura de um prato teórico 10 milímetros, minha coluna tem só 25 pratos teóricos, que é um pouco, muito pouco. Então, essa ideia é diminuir. E agora, estes 3 coeficientes, tem que lembrar. Uma coisa eu vou retirar. Vamos repetir. Este coeficiente A, 1,5 milímetros, coeficiente B, 25 milímetros, mas B, L depende do U, 25 milímetros para cromatografia gasosa, e coeficiente C na fase sólido, a mass transfer, transferência da massa para a fase sólido e transferência da massa para a fase móvel, 0,025 milímetros. Então, muito menos do que este coeficiente. Então, pergunta para você, vamos pensar juntos, se eu sei que é um pouco preguiçoso de pensar, mas isso é necessário, mesma coisa do que fazer o tratamento de musculação. Tratamento de pensamento é a mesma coisa do que fazer exercícios físicos. Então, por que até agora não existe colunas como tipo de cromatografia gasosa? Porque todas as colunas para cromatografia líquida, primeiro, eles preenchidos de adsorvente, e segundo, eles não têm adsorvente na parede de colunas. Todos os adsorventes dentro, completamente preenchido para colunas. Por que não podemos diminuir o tamanho da coluna, por exemplo, e recebemos coluna fina como cromatografia gasosa? Então, por que todas as colunas em cromatografia líquida são preenchidas com adsorvente? Por que não podemos criar uma coluna semelhantemente para colunas capilares para cromatografia gasosas, quando a adsorvente fica apenas nas paredes da coluna? O que você acha? Tem algumas ideias? Fala algumas ideias para mim. Então, temos nossa coluna, porque essa cromatografia gasosa, aqui adsorvente, aqui adsorvente, e essa coluna cromatografia gasosa funciona perfeitamente, mas não funciona para cromatografia líquida. Já temos menos um participante, significa que uma pessoa já com medo para responder. Não, não. Vamos pensar juntos. Tem alguém tem ideias? Brendo? Patrícia? Bárbara? Ok, não temos ideia. E Micael volta. Micael, você conosco agora? A internet do computador está ruim. Eu sei, não problema, não. Micael, você pode ver agora o problema que eu quero perguntar para você? E o que você acha? Você tem algumas ideias, qualquer ideias, por que não existe colunas cromatográficas na cromatografia líquida sem adsorvente, só adsorvente na parede? Vamos pensar o seguinte: o que vocês pensam, o que pode acontecer se eu tenho coluna cromatográfica aberta de 25 centímetros, por exemplo, de comprimento e, por exemplo, 5 centímetros ou 50 milímetros de diâmetro, e vou passar meu analito juntos com solvente.
fase móvel. Analito com fase móvel. O que vai acontecer com este analito? Ele vai passar entre da coluna ou não? No caso, a coluna, ela só tem adsorvente nas paredes, é isso? Uhum. Ele vai passar junto com a outra substância, né? Não vai dar para identificar qual é qual. Ok, significa que eles não vão se separar, Sim, todos os analitos. Por quê? A resposta é certa. Você já sente este momento, mas agora vamos pensar por quê. Tem solvente que passa entre da coluna, tipo coluna vazia, certo? E o razão é simples, porque por que não tem separação? Porque talvez analito não tem interações com absorvente, certo? Maioria de analito, porque ela tem distância 50 milímetros, o analito, o solvente, ele não tem como interagir com absorvente na parede. Então, tem que diminuir o tamanho de coluna para aumentar interações. Por exemplo, na cromatografia gasosa, usam coluna com 1 milímetro de diâmetro. 1 milímetro. Por que 1 milímetro? Por este motivo. Se menos do que 1 milímetro, o analito, algumas partes de analito não vai interagir com o absorvente. E não podemos separar. Então, que tipo de coeficiente caracteriza estas interações? Este coeficiente é o nosso B. Coeficiente B, que difusão, exatamente que eu mostrei aqui no vídeo. Os nossos moléculas têm difusão. Tem fluxo, não tem fluxo, ele sempre tem difusão. Aqui The estes molecules would gradually diffuse to the ends of the column until eventually eles têm este movimento pequeno. Você vê estes movimentos. Porque tem temperatura, tem movimento de solvente. there would be an equal concentration throughout the whole column. Então, para interagir, cada molécula, cada analito tem que tocar ou interagir com absorvente. Se coluna aberta, ele não vai interagir. Now, E este coeficiente B, 25 milímetros de coeficiente B. Significa que qualquer molécula na fase gasosa, não qualquer, essa molécula que agora estuda neste gráfico, tem coeficiente B 25 milímetros, que significa que ela pode chegar até o próximo moléculo, se a próxima molécula, o próximo analito, na distância é 25 milímetros. Certo, mas isso na fase gasosa. Como eu disse para você várias vezes, que o coeficiente de fusão no fase líquido, muito menos do que no fase gasosa. O movimento de moléculas na fase gasosa tem a distância muito maior. Menos pressão de gás, mais movimento de moléculas. Mais pressão de solvente, temos muito solvente. Então, o nosso analito não pode atingir a parede porque ele interage com o solvente que apresenta na mistura. Então, se eu vou fazer a coluna aberta, significa que meu analito não vai interagir com a parede. Talvez uma pequena parte de analito vai tocar a parede, vai interagir, então eu vou separar. E, infelizmente, isso acontece. Então, o líquido, fase móvel líquido, limita o coeficiente B. Ela diminui muito de coeficiente B. E por isso, por este motivo, infelizmente, não podemos criar colunas capilares com absorvente
imobilizada na parede. Todos os absorventes têm que ficar dentro da coluna. Isso é a primeira coisa. Segunda, You ever wonder now? vai para frente. E para verificar esta conclusão, vamos ver de novo. Então, coeficiente A é coeficiente A tem parte de diâmetro de partículas e outro coeficiente alfa, que na verdade é geometria de partículas. Então, se vamos diminuir tamanho de partículas, vamos diminuir o coeficiente A, então vamos diminuir o H. Então, se queremos melhorar uma coluna cromatográfica líquida, podemos diminuir partículas de absorvente. Esta abordagem, essa ideia, vai funcionar para qualquer velocidade da coluna, velocidade de fase líquida na coluna. Então, essa abordagem geral para melhorar a propriedade da coluna, diminuir tamanho de partículas, ou mais certo, diâmetro de partículas. Segundo coeficiente B é, na verdade, o nosso diffusion coefficient, coeficiente de fusão no fase móvel, dividir para velocidade de essa segunda soma depende da velocidade de solvente, a fase móvel. E este coeficiente dm, de coeficiente de fusão, não podemos aumentar muito este coeficiente ou diminuir este coeficiente, mas claro que menos este coeficiente d, menos parte de soma que tem influenciar para H. Então, porque dm na cromatografia líquida sempre menor do que dm para fase gasosa, como eu disse, difusão muito menos para a fase líquida do que para a fase gasosa, o analito. O coeficiente B tem menos influenciar para a cromatografia líquida do que coeficiente A e C. E, finalmente, o coeficiente C, os dois partes, e, na verdade, estes dois partes dependem do tipo de cromatografia, essa fórmula mais universal. Se temos a coluna aberta, com filme imobilizada, essa segunda parte de soma é mais importante, porque não temos absorvente e não temos partículas na parede de coluna. Então, se temos o filme imobilizado, filme de polímero imobilizada para a coluna, essa acontece para a cromatografia gasosa. Lembra? Colunas capilares, cromatografia gasosa, tem filme de polímero imobilizado. Então, nessa fórmula tem R como é coeficiente, velocidade da fase móvel, fase gasosa, dividir para nosso coeficiente de fusão de analito entre fase sólida. Mais coeficiente de fusão, maior coeficiente de fusão, menor essa parte, e por este motivo, menor este coeficiente, e vai aumentar com velocidade, coeficiente C vai aumentar com velocidade de fase móvel. E outra parte, se coluna tem absorvente, se tem partículas imobilizadas, é a mesma fórmula, mas agora, claro que outro coeficiente, outro W ou R, e aqui temos diâmetro de partículas, ou diâmetro de poros, capillary diameter, se tem partículas porosos, na forma de estes poros, na forma de capilar, como cilíndrico, como o poros tem forma ou modelo cilíndrico.
Por isso, diâmetro de eixos capilares entre absorvente. Mas isso, de novo, para calcular H e coeficiente de difusão em fase móvel de nosso analito. Mas por que eu mostrei essa fórmula? De novo, para você entender que, para nós, qualquer jeito é melhor, para a cromatografia líquida, é melhor diminuir o diâmetro de partículas. E, por motivo de difusão em fase móvel de analito, quando a fase móvel é líquido, essa difusão de fase móvel, o coeficiente é muito menos do que difusão em fase gasosa. Por este motivo, não podemos fazer colunas de cromatografia líquida, onde temos interações com absorvente, se a coluna será aberta. Sem absorvente entre da coluna. Aberta significa vazia, desculpa. Mas, geralmente, você já viu que tendência geral para aumentar de números de pratos teóricos de coluna ou diminuir a altura de um prato teórico, a ideia geral, diminuir o tamanho de partículas absorventes dentro da coluna. E até ano 1979, todas as cromatografias foi baseada na absorvente, que é óxido de silício, sílica gel, com partículas de tamanho maior do que 100 micrômetros, 0,1 milímetro. Eu quero dizer que isso foi melhor colunas com esse tamanho de sílica gel. Até agora você pode comprar essas partículas ainda caros e às vezes para a cromatografia no laboratório usam partículas maior do que esse tamanho. E outro problema, essas partículas não foram esféricas. Você entenda de novo por que ele deve ser esféricas? Porque na fórmula tem outro coeficiente lambda, essa lambda de geometria de partículas. Se geometria de partículas esférica, lambda iguais 1. Para qualquer outra geometria, lambda maior do que 1. Pode ser 1, 2, 3, 4. Então, se partícula não é esférica, significa que a altura de um prato teórico, para mesmo partículas, pode ser 2 vezes maior do que a altura de um prato teórico para partículas esféricas. Então, para a cromatografia, todo mundo quer usar partículas esféricas. Depois deste ano, foi desenvolvido um procedimento para preparar aglomeração de partículas pequenas, películas, com tamanho 57 micrômetros. Importante preparar não só partículas pequenas, mas também importante preparar partículas com iguais tamanho. Se sua coluna tem várias partículas com vários tamanhos, isso também é muito negativo para a coluna. E depois deste passo, número de pratos teóricos na uma coluna com altura 50 milímetros aumenta até 350 número de pratos teóricos. Este N, números de pratos teóricos. 350, lembra, até 1963. E até este ano, já a cromatografia gasosa pode ter 5.000 números de pratos teóricos para uma coluna. Com certeza, 5.000, muito mais do que 350. E por este motivo, a cromatografia gasosa foi desenvolvida muito mais do que cromatografia líquida. Porque, na verdade, a cromatografia líquida, até século XX, final do século XX, não foi muito bom para separar compostos. Só 350 números de pratos teóricos. Depois, este ano, foi várias tentativas fazer
partículas menos tamanho esféricas, por exemplo, 10 micrômetros, 5 micrômetros, e até agora, umas colunas especial usam partículas com tamanho 1,8 micrômetros, chegando até 12 mil números de pratos teóricos. Agora você pode ver a diferença. Mesma coluna, 20 ou 12 mil pratos teóricos. Quero dizer que esse procedimento para preparar essas partículas de 2 micrômetros, esféricas, iguais de tamanho, muito complicado, e por isso se você vai abrir Sigma, por exemplo, para comprar e você vai buscar sílica gel, e você vai achar o preço, começa com $10 para 1 grama, até $1.000 para 1 grama. Porque esse $1.000 é pequeno, partículas pequenas, esféricas e com o mesmo tamanho, com faixa de pelo menos tamanho iguais. Mas o que eu quero que você vai ver, depois deste ano de 1965, o novo nome de cromatografia líquida aparece. Este nome se chama HPLC, ou High Performance Liquid Cromatografia. Cromatografia com alta eficiência, HPLC, que na verdade é cromatografia básica que usa para separar compostos para cromatografia líquida. HPLC é cromatografia muito mais moderna do que flash cromatografia ou cromatografia na coluna com pressão baixa. Mas o que é o problema? Por que está muito tempo? Lembra, essa cromatografia líquida foi desenvolvida mais do que 100 anos atrás. E só em 1965, essa cromatografia começa a fazer um equipamento com efetividade alta, com 2.000 números de pratos teóricos. Qual é o problema? Por que não antes? Por que ninguém tenta, mas não consiga fazer cromatografia? E agora vamos ver esse problema. Você lembra, cromatografia líquida sempre tem colunas preenchidas. Então, vamos pegar essa coluna com tamanho 150 milímetros, então 15 centímetros, e diâmetro 4,6 milímetros, ok? 15 centímetros coluna, só. E vamos ver o que vai acontecer com o número de pratos teóricos se eu uso partículas com diâmetro 10 micrômetros, 5 micrômetros e 2 micrômetros. Óbvio que se partículas com 10 micrômetros, número de pratos teóricos na mesma coluna, será menor do que 5 e menor do que 10. Porque a altura de um prato teórico para a altura de um prato teórico para a coluna com 10 micrômetros de partículas será menor do que 5 micrômetros e menor do que 2 micrômetros. Lembra essa fórmula? Mais uma de novo, essa fórmula nossa do que coeficiente A. Diâmetro de partículas menos diâmetro de partículas menos altura em milímetros de um prato teórico, mais número de pratos teóricos, você pode adicionar para uma coluna com a mesma altura. Então, aqui a linha, podemos atingir, no melhor caso, deixe-me ver, 10, 3, 7 na 10 em 3,
7.000 de número de pratos teóricos para uma coluna, com diâmetro de partículas 10 micrômetros, aqui, melhor caso. Com 5 micrômetros, vamos chegar mais do que 10.000. 10.000 números de pratos teóricos numa coluna. Com partículas de 2 micrômetros, vamos chegar no maior caso, 1, 2, 3, 30.000 de um prato teórico. Então, vamos aumentar 4 um pouco vezes de propriedade da coluna, que é muito bom. Mas o que acontece com outros parâmetros? Vamos ver na outra coisa que é pressão. Você entenda, se eu diminuir para diâmetro de partículas, talvez o fluxo de líquido será muito mais difícil passar para esta coluna. Então, vamos ver, por exemplo, essa coluna com 10 micrômetros. Vamos aumentar fluxo 1 milímetro, 10 milímetros, a escala logarítmica, mililitros para 1 minuto. E o que podemos ver? Aqui, nosso gráfico, 15. Podemos ver que vamos chegar até aqui. Pressão de coluna para atingir a mesma velocidade aumenta, sempre aumenta, com a mesma velocidade, a velocidade de fase líquido, a pressão deve aumentar de pressão de líquido. E, por exemplo, aqui, pressão 15 kPsi, 15.000 psi, que tem que atingir para passar o nosso líquido para este pressão. 15 psi é grande, é pressão muito alta. Aqui no megapascal, temos pressão no megapascal, 14, 34, 100 megapascal de nossa coluna tem que atingir. Então, se eu diminuir diâmetro de partículas, eu tenho que aumentar pressão de líquido entre da coluna, que depende do quadrado do diâmetro das partículas. Eu aumento 2 vezes, eu diminuo 2 vezes o tamanho de partículas, eu aumento pressão de líquido no quadrado. Essa fórmula mais certa, aqui para baixo, você pode ver, que aqui temos π, diâmetro de partículas, no quadrado, temos diâmetro de coluna e vários outros coeficientes. Mas, geralmente, essa pressão aumenta muito se eu diminuo diâmetro de partículas. E gráfico mostra essas correlações. Então, agora eu posso usar partículas com tamanho 2 micrômetros, aqui 2 micrômetros, e, por exemplo, eu quero usar coluna com 10 centímetros. Essa coluna com 10 centímetros. Vamos ver, esta linha 10 centímetros, 2 micrômetros. Eu devo chegar para pressão mais do que, vamos ver, 800 de bar. 800. Se eu vou aumentar um pouco, não, diminuir, desculpa, um pouco o tamanho de partículas até 0,1, eu vou chegar muito mais alta, mais do que 1.500 bar de pressão para
melhorar a propriedade da coluna. Então, você pode ver agora que eu melhoro um pouco, porque o número de pratos teóricos aumenta só um pouco quando eu diminuo o tamanho de partículas, mas pressão aumenta no quadrado. Então, infelizmente, até agora tem limite de tamanho de partículas. Não podemos usar partículas com tamanho menor do que 2 micrômetros, porque ele vai bloquear a coluna, e eu não vou poder criar uma coluna com essas partículas. Se eu não vou diminuir a altura da coluna, tenho outra saída, eu posso diminuir o comprimento da coluna. Então, este momento eu posso fazer pressão menos alta do que na coluna longa. Essa tendência existe, essa tendência usa para cromatografia, se chama UPLC, ultra, U com palavra ultra high pressure liquid chromatography ou ultra performance liquid chromatografia, tem duas variações de nome, ultra performance liquid chromatografia, e essas colunas UPLC usam colunas curtas, menos do que 5 centímetros, com partículas muito finas, com tamanho 2 ou menos micrômetros. Então, não precisa mais de pressão muito alta. Ok. Mas, se falamos sobre pressão alta, podemos entender que não podemos criar essa pressão alta no colunas comum. À esquerda, colunas comum, que usa, ou se chama colunas abertas, ou agora flash cromatografia, que usa partículas maior do que 25, 150 micrômetros. Essas colunas, se ela preenchida muito bem, você pode usar eles com solvente, sem pressão em cima, e você pode colocar solvente na coluna e separar esses analito online. Mas, se você tem que criar pressão, vamos pensar o seguinte: como eu posso criar essa pressão alta com cromatografia de HPLC, High Performance Liquid Chromatografia? Você lembra? Eu tenho que usar essa pressão, 50.000 megapascal para a coluna. Primeiro, se eu vou usar essa pressão alta aqui em cima, vou fechar a coluna e vou usar pressão alta. O que vai acontecer com vidro? Claro que o vidro pode quebrar, então eu posso quebrar a coluna feita de vidro. Então, a coluna deve ser de outra matéria. E cromatografia de HPLC usam colunas feitas de osso. Outro problema. Em cima da coluna, eu tenho volume com gás, oxigênio, nitrogênio, ar, e então eu coloco meu solvente aqui em cima. Mas o que vai acontecer se eu vou aumentar a pressão? Se eu vou aumentar a pressão, o volume deste gás vai diminuir e pressão vai abaixar. P0, P1. Então, se você se você tem este tipo de coluna, você fecha essa coluna em cima de pressão, será o seguinte: o pressão vai abaixar porque o volume de gás vai diminuir, e mais do que isso, este gás pode passar entre da coluna, que é muito negativo. Ele passa, e quando ele sai fora da coluna, pressão aqui, de novo, pequena, e pressão em cima, alta. Então, o volume de gás que você empurrou
para a coluna, de novo vai aumentar. E você vai perder correlações entre velocidade de solvente, velocidade e volume solvente que você passa. E na cromatografia sempre tem correlações entre tempo e velocidade e significa que volume. Porque o solvente não muda o volume com pressão. O solvente contrário para a fase gasosa não muda o volume com pressão. Então, você sempre sabe se velocidade, por exemplo, 1 mililitro para 1 minuto, esta velocidade será, você pode controlar com várias pressões. E esta velocidade vai depender do pressão. Se você aumenta a pressão, você vai aumentar a velocidade. Mas se você tem fase gasosa, um pouco impureza de gás, você vai perder essas correlações, porque o gás vai passar entre a coluna, não é seu solvente e você vai perder as correlações. Então, para colunas modernas, estas colunas devem ser preenchidas até completamente, quase sem ar para baixo e em cima. O filtro deve ficar muito para baixo. Não deve ser nada de volume morte, o gás, fase gasosa em cima e embaixo, e ele tem que ser fechado em cima e para baixo. E sempre, essa coluna sempre deve ser preenchida com solvente. Se ela não preenchida com solvente, você vai ter gás entre da coluna. Este gás pode ficar entre da coluna, este absorvente, muito tempo. Pode ser 1 dia, 2 dias, até você vai usar fase líquido. Não é importante. Ele não, às vezes, ele não sai fora da coluna. Ele cola para absorvente e fica nessa coluna. E por que esse problema? Porque quando você aumenta a pressão, o volume de fase gasosa diminui e a velocidade de líquido vai aumentar. Se você diminui a pressão, o tamanho de estas gotas de gasoso aumentam e ele vai bloquear algumas partes da coluna e o líquido vai passar para outra forma da coluna, vai diminuir a qualidade da coluna. Você vai mudar o número de pratos teóricos na mesma coluna com diferente pressão. Então, você não vai entender por que o tempo de resolução seu componente com uma pressão muda do que com outra pressão. Então, sempre pensa não deixar a fase gasosa entra para a coluna cromatográfica para HPLC. Ok. Então, processo de separação nas colunas cromatográficas para a cromatografia líquida. Contrário, para cromatografia gasosa, cromatografia líquida tem 2 tipos de fases. Você lembra, a cromatografia gasosa sempre tem fase hidrofóbica e só um pouco componentes hidrofílicas. Pode ser até 50% de fase hidrofílica, mas ela ainda com alta hidrofobicidade, porque tem interações com gás, e o gás sempre hidrofóbicos. No fase líquido, é contrário, tem solvente muito polar, como água, por exemplo, e tem solvente muito apolar, como, por exemplo, hexano. E isano, talvez no português isane. E, por este motivo, a propriedade de solvente muda muito mais do que propriedade de fase gasosa na cromatografia gasosa. E tem possibilidade para pesquisadores mudar a qualidade e propriedade de fase imóvel, fase sólida.
E existe dois tipos de fases sólidas que usam para separação. Um tipo se chama reverse phase cromatografia, muito comum. 90% de separação acontece com esse tipo de fase reverse phase. Essas colunas têm camada hidrofóbica na superfície de adsorvente. Às vezes, você pode ver colunas comuns, como essa C18, por exemplo, este caráter, estes nomes C18, significa que ela tem compostos apolar na superfície. Estes compostos, estas fases apolar, usa juntos com fase polar, fase móvel polar, e às vezes na presença de água. Então, fase C18 usa para cromatografia reversiva. Essa reversiva significa coluna hidrofóbica, mas solvente é polar e às vezes tem um pouco água. Então, tem água com outro solvente orgânico, por exemplo, acetonitrilo, acetono, metanol, etanol. Ok? Usa para separar compostos hidrofóbicos que, pelo menos, parte solúvel no água. Se eles insolúvel no água, não é difícil para separar. E outra cromatografia, que se chama cromatografia normal phase cromatografia para a fase normal, na verdade usa um pouco, só 10% de análises foi feito. Normal significa que superfície de fase é hidrofílica. Como esse exemplo de fase hidrofílica, usa sílica gel como fase hidrofílica. Estas colunas usam para fase móvel apolar ou menos polar, por exemplo, hexane, metilclorido e outros solventes que apolar, e usa para separar compostos que insolúvel no água. Compostos que insolúvel na água, hexano, metilエチレンcloreto, e também para compostos na química preparativa. Preparativa significa que você quer separar composto não para analisar, mas para tratar ou usar esses compostos como compostos químicos individuais. Ok, dois tipos de cromatografias. Eu acho que vamos parar agora, porque eu já 25 minutos, eu acho que você cansou. Na próxima vez eu vou dizer que tipos de como fazer essas fases cromatografias e vamos continuar por uma cromatografia líquida depois de amanhã. Tem alguns problemas, dúvidas, perguntas? Não, ok. Michael, eu vou ver, eu ainda não vi a resposta, mas eu vou verificar. Eu vejo a resposta. Ok. Tá bom. Obrigado, Roger. Mas tudo certo. Muito bom. Eu vou colocar para você a sua resposta. Ok, gente. Então, até a próxima. Vamos parar.